Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado e programador especializado em finanças descentralizadas. E nesse vídeo nós vamos falar sobre uma declaração do coordenador do Real Digital, agora Drex, que tem provocado um pouco de polêmica entre os advogados. Tem tudo a ver com o assunto do nosso canal aqui, que é sobre finanças descentralizadas e também sobre direito aplicado às finanças descentralizadas. Bem, o que ele está dizendo aqui nesse trecho? Nós vamos contextualizar depois. Não precisa mais ter advogado. Tem um pedaço de código garantindo que os valores estão de acordo com o que foi registrado no contrato. Baixa muito o custo, disse ele. Hoje, toda vez que eu contrato um advogado, tem um custo da pessoa. Mas, a partir da construção de um smart contract, o próximo uso tem custo zero. Tem um custo, mas parece que será mais barato do que o que temos hoje. Estamos trabalhando para construir essa tecnologia para que seja muito mais barata. Então, será que essa afirmação aqui, ela está querendo dizer que os advogados não serão mais necessários? Vamos contextualizar muito o que está sendo dito aqui, mas antes eu quero falar para você que, caso você queira se aprofundar nesse assunto, qual assunto? O assunto relacionado à economia tokenizada. O presidente do Banco Central do Brasil disse que nós estamos migrando para uma economia tokenizada. Tem muito a ver com DeFi. E eu e a minha sócia, Marcela Zorzo, acabamos de lançar já a versão online do nosso livro, o Guia Jurídico da Tokenização. É o primeiro livro jurídico específico para empresários que pretendem criar projetos de tokenização, ou seja, que pretendem desfrutar dessa nova infraestrutura que já existe no mercado DeFi e que está começando agora a ser introduzida no âmbito também dos estados nacionais, a exemplo do que vai começar a acontecer, né, já está acontecendo no Brasil com a Drex. O lançamento já do oficial do livro vai acontecer agora, no dia 15, em Balneário Camboriú. Aqui no Lopes Zorzo você tem todas as informações sobre do que se trata, quais são os tópicos. Temos aqui algumas matérias, inclusive, muito relevantes para o assunto, como essa aqui do presidente da Visa, que fala que a Visa prevê a tokenização de tudo. Também do Roberto Campos, que fala que nós estamos migrando para uma economia tokenizada. E aqui você vai conhecer um pouco do nosso trabalho, as matérias que já estão falando aí sobre o lançamento do nosso artigo e até mesmo o primeiro vídeo que nós lançamos falando sobre a Drex. É muito importante para que você consiga entender o que nós vamos falar a partir daqui em diante, que você veja também os vídeos que já existem aqui no nosso canal, especificamente o vídeo anterior onde eu falo sobre o poder do dinheiro programável. A Drex ela traz à economia brasileira um conceito das finanças descentralizadas chamado de dinheiro programável. Essa é uma ideia muito, mas muito poderosa e que nós estamos vendo como isso funciona na prática. Já que nós estamos já então falando, né, sobre prática, o que efetivamente o coordenador aqui do projeto quis dizer com não precisar mais de advogado? Certamente não foi que a Drex veio para acabar com os advogados, isso não tem lógica. Mas o que ele diz é que a ideia fundamental por trás da Drex é a de Smart Contract. E o que são Smart Contracts? Bem, Smart Contracts, antes de tudo, é um conceito criado por este sujeito aqui, ó. Se você entrar no blog dele, você vai falar assim, cara, mas não tem nem foto. Quem que é essa figura? Que você vai desmerecer, porque hoje em dia nós estamos acostumados com toda aquela superprodução, né? Bem, esta figura aqui é uma das grandes mentes por trás tanto do Bitcoin quanto do próprio conceito de smart contract e de tudo aquilo que se originou a partir do Bitcoin. Para mim, tá? E também para o Elon Musk, ele é o criador do Bitcoin, ou talvez um dos criadores. Essa pessoa se chama Nick Szabo. E aqui você tem o blog onde você vai achar uma série de artigos deste autor. Ele também é advogado e também ele é cientista da computação. Bem, o fato é que o que importa é que você veio aqui para se aprofundar neste assunto, nesse tema de smart contract. Mas o que o Nick Szabo basicamente ele pretendeu com a ideia de smart contract? Algo que nós juristas, ou não vou dizer juristas, né, mas que atuamos na área jurídica, que nós conhecemos muito bem, que é a questão da inadimplência, ou seja, uma forma de você acabar com a inadimplência. Essa basicamente é a ideia por trás do smart contract. Ele é uma peça de código onde eu consigo colocar ali obrigações, mas
com foco especial no âmbito da liquidação da operação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ideia é você criar uma peça de código que ela, uma vez definidas as regras, então, ou seja, você vai ter um momento anterior à criação do smart contract, onde serão definidas as regras aplicáveis à operação, só que uma vez essas regras definidas, a ideia é colocar este código para rodar de modo a impedir que as partes possam o quê? Alterar ou revisar aquele conteúdo que foi inserido no smart contract. Essa é a ideia básica. E é por isso que esses smart contracts eles foram criados. Ou seja, é a tecnologia sendo usada para aquilo já desejável pela ideia liberal, né, relacionada aos contratos, que é justamente o pacta sunt servanda. Criou a obrigação, então a obrigação deve ser cumprida. Não importa se no decorrer da operação ocorreram problemas. Não, isso não é irrelevante para esta abordagem contratualista. E é exatamente isso que permite, por exemplo, que você elimine intermediários no processo. Onde que nós estamos vendo aqui o fim, por exemplo, da atuação do advogado? Na parte da execução da obrigação. Se você ver o nosso vídeo lá quando nós falamos sobre o poder da programabilidade do dinheiro, você vai entender que, como não tem possibilidade de inadimplência, eu não preciso ter um processo de execução, uma vez que todo esse processo ocorre já de forma automática por meio dos smart contracts. Hoje, por exemplo, imagine que você tem uma dívida com o banco, entra um depósito, o banco ele precisa ali tirar aquele valor que está na sua conta. Com os smart contracts, o banco não vai precisar fazer absolutamente nada. Todo esse processo ele vai ser automatizado, ou seja, uma vez que você não pagou a dívida, o próprio código vai ser responsável por tirar o valor, ou no caso, que certamente vai ser um valor tokenizado, porque isso só pode ser feito com o uso de smart contracts, e o formato do dinheiro que funciona nesse processo é chamado de token. E aí é por isso que nós temos então o real tokenizado, porque se não tiver real tokenizado não tem como aplicar e usar o poder da programabilidade do dinheiro. Bem, essa ideia de você ter um contrato com 0% de risco de inadimplência não é uma criação do Banco Central, não, isso já acontece nas chamadas finanças descentralizadas. Nós vimos num vídeo anterior, por exemplo, como que é possível implementar na prática e como que isso já é implementado no âmbito DeFi. E o que é DeFi, para contextualizar um pouco vocês aqui também? Bem, DeFi é a fonte de inspiração para o Banco Central. O mercado das finanças descentralizadas, que você pode, por exemplo, entrar aqui, ó, onde o Banco Central esclarece questões relacionadas a DREX, e você pode clicar neste artigo aqui, ó, que é o artigo citado no projeto piloto como o modelo no qual o Banco Central se inspirou para a criação da DREX. Esse artigo foi escrito por esta pessoa aqui, ó, Fabian Scher, que é um professor especializado neste assunto. Nós já falamos disso em outros locais. E no vídeo anterior, quando nós falamos sobre a programabilidade do dinheiro, que possibilita, por exemplo, que nós falamos inclusive sobre esse conceito, que é eu conseguir programar como que o dinheiro será utilizado, ou seja, o devedor ele não vai conseguir gastar. Pense que coisa interessante. Na medida que você tokenizou os teus depósitos à vista, você aceitou essa forma de recurso, eu consigo criar regras no smart contract de modo a impedir que você gaste aquele valor, na medida que isso venha a causar um risco de inadimplência. Se chegar num determinado limite, o que eu consigo fazer? Eu consigo já liquidar a operação, evitando ou que você gaste o valor, ou que você fique, né? Ou seja, fique inadimplente. Isso já existe na prática? Sim, também já existe num protocolo chamado Compound Finance, que eu não preparei aqui, mas apenas para que você se contextualize, ó, Compound Finance, tá? Então você vai entrar com muito cuidado aqui quando você for clicar, tá, se pedir informações de sua carteira, ou seja, esse mercado DeFi ainda é voltado para profissionais. Então aqui você vai encontrar algumas informações sobre esse processo. O que acontece? A pessoa toma um empréstimo, embora nesse sistema seja um empréstimo baseado em garantia, ou seja, é feito um depósito colateral, mas eu consigo programar por meio de smart contracts todo o acompanhamento do risco de crédito do
tomador dos recursos. O que acontece? Se você fez um empréstimo e depositou uma garantia, e no decorrer desse empréstimo a tua garantia ela perdeu o valor, o que eu posso fazer? Eu posso liquidar a operação. E para isso há bots que contribuem com esse protocolo, que realizam uma operação chamada de liquidation. É uma operação onde eu consigo comprar os tokens, ou comprar as garantias que foram depositadas no protocolo com preço mais baixo. Então tudo isso pode ser feito na medida que nós viemos a ter no Brasil uma versão programável da própria moeda. E nós falamos aqui sobre os flash loans, que já é uma modalidade de empréstimo que existe no mercado DeFi, criado por essa empresa Aave, que é uma empresa que faz parte, é um protocolo de finanças descentralizadas que faz parte do projeto piloto do Real Digital, que inclusive simulou empréstimos já a partir de recursos captados de múltiplos poupadores, e que fala também sobre a relação que existe entre o projeto do Real Digital e as finanças descentralizadas que ocorrem em redes públicas. Veja que aqui é dito que os tokens, que o mercado Bitcoin mostrou que é possível usar o Real Digital para comprar tokens negociados em redes abertas, como a Stellar, o que abre caminho para o Real Digital chegar às aplicações descentralizadas dos criptoativos. Ou seja, embora a Drex ela seja e permita a criação de produtos focados às instituições financeiras nacionais, ela também é pensada em permitir que as instituições financeiras desenvolvam produtos e desfrutem dessa estrutura já existente no âmbito das chamadas finanças descentralizadas. Perfeito? Então, em síntese, o que nós podemos deduzir daqui para a nossa pergunta original? Vai acabar com os advogados? Não, mas são novas atividades que estão surgindo que dependem de um conhecimento especializado por parte do advogado. E se você quer começar a ter esse conhecimento, eu já digo que o primeiro passo para você é adquirir o nosso livro, onde nós que já atuamos de maneira já há muitos anos, de modo específico nesse processo, muito antes do Banco Central falar sobre o mercado de finanças descentralizadas, eu já tinha este canal, nós já discutíamos este assunto, já escrevíamos artigos, já pesquisávamos, ou seja, você já vai ter um material aí já bem sintético, ou seja, bem para aquilo que você precisa. Ao invés de fazer toda uma pesquisa, nós já fizemos essa pesquisa para você e sintetizamos isso neste livro, que eu convido você, vou deixar o link para que você possa adquirir. Perfeito? Então o que vocês acham, né, sobre essa questão aí? O que vocês pensam sobre essa questão da programabilidade do dinheiro? Que isso é o mais importante, você imaginar que o credor pode programar no próprio empréstimo a possibilidade de combater a inadimplência do credor, inclusive vinculando o uso do dinheiro que foi emprestado a determinadas finalidades. Ou seja, imagine um caso do financiamento que nós falamos no outro vídeo. Ou seja, eu consigo emprestar aquele valor e impedir que o devedor utilize aquele valor em outro contexto. E para finalizar tudo isso, caso você ache que isso ocorre apenas no mundo digital, não, o Banco Central está experimentando isso, também fazendo uso da chamada internet das coisas, que visa o quê? Visa trazer a realidade não digital para o mundo digital. Eu consigo colocar sensores, por exemplo, no automóvel, e se chegar na data de pagamento a pessoa não pagar, o smart contract simplesmente emite ali um sinal, um comando, né, para um atuador que vai estar ali no veículo, né? Essa tecnologia toda baseada em sensores e atuadores, certo? É muita coisa, mas veja como há questões jurídicas extremamente importantes aqui, e algo que eu quero chamar a atenção e pedir a opinião de vocês, essa questão da programabilidade do dinheiro. Veja, isso não traz a questão da chamada justiça, né, com as próprias mãos. Isso já, de certa forma, já acontece, porque em muitos contratos de adesão a pessoa já tem uma cláusula aí que se a pessoa tiver inadimplente ou não pagar a dívida, o banco pode, né, fazer uso dos recursos, né, que estão ali na conta do devedor. E o fato é que agora, com essa nova tecnologia, isso passa a acontecer de maneira automática. Então isso tem o lado bom de permitir que o empréstimo seja efetivado. Por outro lado, os devedores, principalmente aqueles, né, contumazes, né, não vão gostar muito da ideia, porque não terão mais a possibilidade de não pagar, né, os seus débitos. Porém, também abre a questão do controle estatal sobre o modo como você vai utilizar o seu dinheiro. Questões aí para serem discutidas por todos e que eu deixo aqui para vocês. E seguimos conversando. Quero muito ouvir o que você tem a dizer nos comentários. Grande abraço.